Vamos falar de inspiração? Vamos falar de inspiração. Hoje vem a terceira e última parte da história da Pixar, que é esse estúdio aí que transborda, que transpira inspiração. Essa é a terceira e última parte da história da Pixar, como eu já tinha dito para vocês. Ou seja, eu já havia feito duas outras partes, contando desde o início da história da Pixar, há um certo tempo atrás. Essa série de vídeos sobre a Pixar ficou um pouquinho parada, mas obviamente que agora eu estou de volta para terminar, né, a contar a história desse estúdio, e obviamente que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os dois primeiros vídeos da história da Pixar. Também vou deixar linkado por aqui para quem quiser preferir também e depois ver a história do estúdio completa. E aí a gente vai se prender em que momento aqui? Qual é o momento que a gente está na história da Pixar? A gente vai contar agora a história da Pixar desde 2011, desde Carros 2 até 2021, até o lançamento de Luca. Então vamos começar a contar aqui essa terceira e última parte da história da Pixar pelo ano de 2011 e vamos falar sobre Carros 2. Eu já fiz um ranking aqui sobre a Pixar, né? Eu já contei aqui minha relação sobre carros, né? Franquia carros de maneira geral. E eu já desci muita crítica em relação a Carros 2, mas não vou nem falar sobre isso, porque não é o foco do vídeo, né? Então, vamos contar a história do Carros 2, como foi que surgiu essa animação. Carros é a segunda franquia, a segunda continuação criada pela Pixar, né? A primeira tinha sido Toy Story, que tinha surgido o Toy Story 2 tempos antes, e o Carros agora é o segundo filme da Pixar a ganhar uma continuidade com o Carros 2. Durante a divulgação do primeiro filme, né, o primeiro filme do Carros, o John Lasseter já falou bastante sobre ele, ele era até então o diretor de criação da Pixar, né, até esse momento. Ele já começou a ter ideias ali para uma possível continuação de Carros. Ele começou a se perguntar nesse momento o que é que o Marty, né, que é o melhor amigo do Relâmpago McQueen, faria em algumas situações. Então foi a partir daí que surgiu a ideia de dar o protagonismo para o Marty. No segundo filme de Carros, a gente tem um Marty tentando ser um espião, né, tentando também se provar aí, né, o seu valor. No segundo filme, a gente tem aqui o Marty como um espião. A gente tem o Marty tentando provar o seu valor, tentando provar que ele é capaz de fazer certas coisas. Em 2012, a Pixar lançou Valente. E esse é considerado o primeiro filme de conto de fadas da Pixar. É baseado em contos de fada, em magia, tem essas características aqui em Valente. Valente começou a ser produzido em 2008, tempos antes de seu lançamento, e teria um outro título aí. O trio de Valente seria O Urso e o Arco. Então a gente percebe aí que teria essa coisa medieval, de arco e flecha, e teria também essa abordagem aí de urso, alguma coisa envolvendo urso, pelo menos no início da produção. Valente teria a alcunha aí de ser o primeiro filme da Pixar, a primeira animação da Pixar, dirigida por uma mulher. Brenda Chapman é o nome dela, né? Ela que baseou a história de Valente em sua relação com sua filha, né? Ela que é mãe, então ela tem toda essa abordagem aí da relação de mãe e filha. Mais tempo depois, a Brenda ela foi substituída por um diretor homem. Assumiu a direção de Valente o diretor Mark Andrews. A Brenda, tempo depois, ela alegou que essa substituição aconteceu pela Pixar por diferenças criativas. Em 2013, a gente teve aqui a terceira continuação de uma animação da Pixar. A Pixar vai lançar aqui a animação Universidade Monstro. Desde 2005, a Pixar ela vem pensando em fazer uma continuação para a animação Monstros S.A. Do início, né, a Pixar tinha pensado em fazer uma continuação direta da animação. Os eventos do filme se passariam, então, após o fim de Monstros S.A., onde a gente veria a nossa dupla de amigos aí, o Mike e o Sully, indo para o mundo dos humanos, para o mundo dos homens, à procura da Boo para comemorar o seu aniversário. Eles estariam levando aí, né, um presente para a Boo. E aí, quando eles chegam no mundo dos humanos, eles teriam a péssima surpresa que a Boo tinha mudado de casa. Mas um ano depois de se pensar em fazer essa história para a continuação de Monstros S.A., a Pixar foi comprada pela Disney e aí o rumo das coisas acabou mudando. E aí foi quando tempos depois se pensou em, na verdade, fazer um filme prequel. A Universidade Monstros vai focar aí no início da amizade do Mike e do Sully. A gente vai ver
ver como é que os dois se acabaram se tornando grandes amigos. Graças a Deus, a Pixar é o estúdio que ela lança animação todos os anos. Mas no ano 2014, a Pixar não lançou filme nenhum. O próximo filme da Pixar veio em 2015, que seria a animação Divertidamente. Divertidamente é uma animação que foi desenvolvida e pensada pelo animador Peter Docter, que é um cara que eu sou bastante fã e que atualmente ele é diretor criativo da Pixar. Peter Docter, ele começou a pensar, né, em esboços aí para animação Divertidamente desde o ano de 2009, quando ele começou a perceber que ele ficava muito ansioso em relação à sua filha adolescente. Foi a partir daí que ele começou a pensar o que acontece na mente humana quando as emoções elas se estabelecem. Gente, Divertidamente é um filme que vai mexer muito na psicologia humana e com certeza dava para poder fazer até um vídeo só sobre Divertidamente, que depois pesquisando sobre a produção da animação me deu vontade de fazer e mais para frente eu vou fazer com certeza. Tanto é, gente, que os produtores eles tiveram que pesquisar, né, junto a psicólogos e especialistas, as especificidades, as características da mente humana para tentar transpor isso de alguma maneira para a animação. Em 2015, a Pixar vai lançar mais uma animação. Ela vai lançar a animação O Bom Dinossauro. Esse que até o momento é considerado o primeiro flop da Pixar. A primeira animação que não foi bem em bilheterias e em crítica. Como Divertidamente, O Bom Dinossauro começou a ser pensado desde o ano de 2009. E desde o início, a proposta seria explorar o mundo dos dinossauros. A intenção dos produtores era fazer isso que não ocorresse de uma maneira estereotipada, como outros filmes que abordam os dinossauros fazem. Mas O Bom Dinossauro sofreu problemas aí durante a sua produção. E isso fez mudar muito os rumos da história que tinha se pensado desde o início. Gente, só para vocês terem uma ideia, O Bom Dinossauro, um ano antes de seu lançamento, o filme teve que basicamente ser reescrito do zero. Então você imagine como a história sofreu alteração. É uma animação que eu gosto, não é uma animação que eu amo de paixão, mas também eu acho que é uma animação que merece mais atenção e merece muito mais amor. Em 2016, a Pixar lançou aí a sua quarta continuação. Nós temos aí o lançamento de Procurando Dory. Desde 2005 também, a Pixar veio pensando em fazer uma continuação para Procurando Nemo. Os primeiros esboços da continuação, a gente conheceria aí o irmão perdido do Nemo, a gente conheceria o Remy. Nesses primeiros esboços aí da história, a gente veria então o Remy, o Nemo e a Dory indo procurar o Marlin, ele que teria sido capturado aí de alguma forma, e aí os três iriam em busca do Marlin. Mais um filme também que vai sofrer mudanças no rumo de sua história após a compra da Disney em 2006. A Pixar vai abandonar essa ideia aí e aí ela vai começar a olhar para outra protagonista do filme, que é a Dory. E aí em 2013 finalmente é anunciado aí que a Pixar estaria produzindo aí o Procurando Dory. Na verdade, a ideia de contar a história focada agora na peixinha que tem perda de memória recente nasceu em 2010, quando aconteceu ali o lançamento do Blu-ray da comemoração dos 10 anos do Procurando Nemo. Quando o diretor Andrew Stenson, ele começou a pensar como é fácil a Dory se perder do Marlin e do Nemo. Em 2017, a gente teve o lançamento de Carros 3. Esse que até então é o último filme da franquia Carros. O foco do Carros 3, desde o início, seria o retorno para uma coisa mais emocional, coisa que o Carros 2 deixou de lado. Focou mais no lado da comédia, então aqui em Carros 3 a gente teria o retorno dessa parte mais emocional da franquia, coisa que já tinha sido abordada lá no primeiro filme Carros. E também a gente teria então aqui o retorno da história do Relâmpago McQueen, coisa que também ficou suspensa em Carros 2. A produção começou a pesquisar, então, atletas de diversos esportes diferentes, mas o foco principal dos produtores seriam ali nos pilotos dos pilotos de carros de NASCAR. Eles começaram a ter ajuda aí de psicanalistas esportivos e eles perceberam que geralmente quem pratica esporte não se vê fazendo outra coisa e não pensa que um dia ele vai ter que se aposentar. Principalmente os corredores de NASCAR, por isso que a produção se voltou para os pilotos de NASCAR. Os diretores também, né, no retorno dessa parte emocional aí, eles
quiseram também retornar aí na história do Relâmpago McQueen com o Doc. Eles quiseram resgatar essa parte emocional também aí do personagem. Eles quiseram abordar o quão significativa essa amizade é importante para o Relâmpago McQueen. Em 2017, a gente tem o lançamento aí de um dos filmes mais emocionantes da Pixar, que é o Viva a Vida é uma Festa. A ideia de início seria contar a história aí de um garoto americano que vai descobrir aí suas origens, sua ancestralidade mexicana. E esse garoto ele iria aprender durante o filme então um pouco mais sobre a cultura mexicana. E ele iria fazer tudo isso enquanto lidava aí com a morte de sua mãe. Mas pouco tempo depois, os diretores resolveram mudar o foco da história e colocar ali um garoto mexicano desde o início da animação. A equipe da Pixar, então, a partir daí, começou a fazer diversas viagens para o México para tentar criar aí um pouco mais da história, pegar elementos da cultura mexicana e também criar personagens a partir disso. Foi a partir daí, então, que a Pixar decidiu contar a história passando durante o feriado do Dia de los Muertos, que é um feriado bastante importante para a cultura mexicana. Viva a Vida uma Festa, ela tem uma polêmica aí de sua produção, porque a Disney ela queria patentear, né? Ela queria pegar o nome, né? O Dia de los Mortos para ela. E isso acabou gerando bastante controvérsia e bastante polêmica junto à cultura mexicana. Em 2018, a gente tem aí a quinta continuação da Pixar, a gente tem a animação Os Incríveis 2. O diretor do primeiro Os Incríveis, né, que é o Brad Bird, ele afirmou que ele sempre teve uma vontade de voltar a contar a história aí da família Pera. Ele disse que sempre teve aberto, então, para que a Pixar, caso o dia quisesse contar a história aí dessa família de super-herói. Segundo o Brad Bird, ele só não tinha os elementos unidos, né? Ele tinha algumas ideias soltas para uma possível continuação. Por exemplo, ele sabia que numa possível continuação a gente teria aí o Beto e a Helena trocando de papéis. E também a gente teria aí numa possível continuação o Zezé descobrindo múltiplos poderes. E a gente viu aí que nos Incríveis 2 a gente tem esses elementos. Bird também não queria cair na mesmice de filme de super-herói, né? Já que nesse período aí que o filme ele começou a ser produzido, o que mais tinha era filme de super-herói. Brad Bird falou que nunca foi intenção dele enfocar nessas coisas de super-herói. Ele disse que o interesse dele sempre foi focar na dinâmica familiar e como as coisas de super-herói acabam interferindo naquela família. Em 2019, a gente tem aí Toy Story 4. Esse que até então é o último filme da franquia dos brinquedos. Rumores do quarto filme de Toy Story começaram a surgir desde 2010, logo após o lançamento do terceiro filme do Toy Story. Porém, a Disney ela desmentiu esses rumores, dizendo que nunca tinha interesse de continuar a história do Toy Story em 2013. Porém, no ano de 2014, um ano depois, Toy Story 4 foi confirmado. John Lasseter, mais uma vez eu volto a falar sobre ele, que até então era o diretor criativo da Pixar, ele retornaria então para produzir aqui o Toy Story 4. E ele, desde o início, ele tinha dito que o Toy Story 4 seria mais ou menos uma história de amor, seria uma comédia romântica. Lasseter ele já tinha percebido, ele já tinha na cabeça que a história do Woody, do Buzz e do Andy tinha terminado no Toy Story 3. Então Toy Story 4 não seria uma continuação direta do Toy Story 3. A ideia era fazer uma nova abordagem aqui da franquia. Como eu disse, o filme ele foi descrito como uma comédia romântica e aí o filme então abordaria aí mais no relacionamento do Woody e da Betty, que retornaria para a franquia após a sua ausência em Toy Story 3. Em 2020 a gente tem essa obra-prima que se chama Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. A Pixar anunciou Dois Irmãos em 2017 e desde o início ela teria dito que seria um filme que se passaria no mundo da fantasia suburbana. Mais uma história aqui também focada em uma história pessoal do diretor. O diretor Don Scanlon, ele revelou, né, que Dois Irmãos se passaria aí numa história pessoal sua. Dois Irmãos então seria focado aí na história pessoal do Don com a morte do seu pai e do seu relacionamento também com seu irmão mais velho. Ele até disse, né, em algumas entrevistas que seria meio que como uma carta de amor, né, meio que um agradecimento por tudo que o seu irmão representava para ele. A ideia de contar a história dos dois irmãos nasceu quando o Don estava em sua casa e ele ouviu, né, uma fita de áudio com a voz do seu pai. E foi a partir daí então que ele resolveu contar essa história. Em 2021, a gente teve o lançamento de Soul. Enquanto
Dois Irmãos foi o último filme da Pixar lançado antes da pandemia. Soul foi o primeiro filme da Pixar lançado durante a pandemia e foi o primeiro filme da Pixar lançado diretamente no Disney Plus. Peter Docter, ou Ele de Volta, ele tinha pensado em desenvolver Soul desde 2016. Docter ele começou então a ponderar sobre como é que nascem os sentimentos humanos, da onde é que vêm as aptidões humanas, da onde é que vem também o surgimento da personalidade humana. E foi a partir daí então que ele teve a ideia de fazer uma animação focada no mundo das almas. E seria aí nesse mundo das almas onde então as personalidades, as aptidões iriam surgir. Em 2018, aconteceu aí o afastamento do John Lasseter por conta de umas polêmicas que ele acabou se envolvendo. Ele sai da Pixar, ele é demitido, na verdade, da Disney. E aí o Peter Docter acaba assumindo aí a chefia da Pixar, né? Ele assume o cargo de diretor criativo da Pixar. Ele estava envolvido já em Soul e ele queria terminar a produção de Soul. E foi o que ele fez até o final do filme. Em 2021, a gente tem aí a última animação da Pixar lançada até então. A gente tem o lançamento de Luca. Esse que é mais um filme lançado da Pixar, diretamente do Disney Plus, por conta da pandemia de coronavírus. E vai marcar aí a estreia de um diretor novo da Pixar, que é o Enrico Casarosa. Luca é mais uma criação pessoal do diretor, né, do Enrico Casarosa aqui no caso, que vai se inspirar aí em uma história de infância do Enrico, né, quando ele vivia de férias, né, quando ele saía de férias em Gênova, lá na Itália, e aonde ele conheceu o seu melhor amigo de infância, que por sinal também se chama Alberto. Luca então foca aí, né, em como as amizades, principalmente as amizades de infância, são importantes para a nossa vida, né, para que a gente se torne o que a gente é. E aí, gente, a gente tem a história da Pixar então até 2021, tem 2 outros filmes da Pixar programados para 2022, mas a gente vai falar sobre eles agora, que é o Turning Red, né, que é Red, e o Lightyear, que vai contar a história aí agora do Buzz Lightyear. Mas a gente vai falar sobre eles, claro, né, e também eu queria dizer para vocês que tanto Dois Irmãos, tanto Soul como Luca, tem review aqui no canal, tem vídeos falando sobre essas animações, críticas, curiosidade de bastidores. E eu vou deixar também linkado então aqui na descrição do vídeo, para quem quiser saber um pouco mais sobre essas 3 animações. Vou deixar também linkado aqui, né, nos cards durante o vídeo, para quem quiser conhecer mais um pouco dessas 3 perfeições aí. Conta para mim aqui, desse período que a gente tá falando aqui, que a gente delimitou, quais são suas animações preferidas da Pixar? Quais a que você mais gosta, a que você também menos gosta, pode contar. E por quê? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo aqui do seu Mundo Camundongo. Tchau!